Bom, boa noite, pessoal. A gente é do grupo 1. Iremos falar hoje sobre o condomínio geral, que está previsto no artigo 1314 ao 1330. O grupo é composto por mim, Maria Vitória, a Raquel, Juliana e o Bernardo. O nosso trabalho a gente desenvolveu com bases em pesquisas, tá? Principalmente a legislação, algumas jurisprudências, e também a gente acrescentou alguns artigos. E esses dados vão estar presentes nas referências do nosso slide. O intuito do nosso trabalho hoje é apresentar para vocês aqui direitos e deveres, questões de litígios, dentro do que refere-se às relações condominiais, né? No que tange ali as relações de condomínio. Quando vamos falar de direito de propriedade, é importante falar sobre os condomínios. Os condomínios são sinônimos, hoje em dia, das grandes aglomerações, né? Só que pode ser tanto os edifícios, os edilícios, né, que a gente chama, quanto os horizontais. E é o que chamamos também, que a gente pode chamar, e a gente conhece bastante quando se fala de condomínio, são os condomínios fechados. A palavra condomínio, ela vai expressar quando duas ou mais pessoas, ela exercer um direito sobre uma determinada coisa, tá? Tanto faz, independente de qual seja horizontal, seja edilício. Então a gente pode dizer que toda e qualquer coisa, que todo e qualquer bem de direito de propriedade, que duas ou mais pessoas exerçam sobre esse bem um direito, vão exercer esse direito conjuntamente, a gente pode dizer que há uma relação de condomínio, há uma relação condominial, né? E duas ou mais pessoas exerçam isso de formas autônomas e tudo mais. Uma vez constituído, então, esse condomínio, deve existir também uma certa comunhão entre essas partes para que não exista o litígio, né? Deve haver uma colaboração e compreender as questões dos direitos e deveres nessa relação, para então evitar um possível litígio. Quanto à questão da legislação condominial, a legislação condominial ela veio se evoluindo ao longo do tempo. E a gente teve no Brasil aí, primeiramente, assim, um foco de fato com o decreto número 5.481 de 28. E esse decreto, ele tratou, então, das propriedades horizontais, tratou ali da questão da divisão daquilo que é de uso exclusivo e daquilo que é de uso comum. A lei número 4.591 de 64, ela especificou ainda mais, porque essa lei ela veio falar diretamente já dos direitos e deveres, acrescentando também a questão da aprovação de assembleias. Já no Código Civil, avançou ainda mais, porque no Código Civil a gente tem diversos dispositivos que vai tratar de condomínios em geral, condomínio desnecessário, condomínio edilício, e também vai tratar da questão da administração, das atribuições ali, né, que quando eu falo disso são questões dos síndicos, das convenções de condomínios. O artigo dela, eu disponibilizei também, que vai estar nas referências. Ela colocou condomínio como: tem-se condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas direito idealmente sobre o todo e cada uma de suas partes. Cada consorte é dono da coisa toda, delimitado pelos iguais direitos dos demais condomínios. Vamos a alguns pontos bem relevantes e importantes sobre o condomínio. No condomínio, como a gente já viu, o direito de propriedade ele continua sendo único, só que ele é exercido por mais de uma pessoa. Ou seja, isso é uma característica fundamental de todos os condomínios, sejam eles residenciais, comerciais ou misto. E nisso, cada unidade de um condomínio ela é uma propriedade privada, mas o proprietário ele detém a posse e o título legal dessa unidade. Isso significa, então, que perante a lei, o condomínio ele pertence a uma única pessoa ou entidade. Outro ponto importante também de destacar é que, além de sua unidade, o proprietário ele também compartilha a propriedade com outros condôminos. Sendo assim, e também compartilha a propriedade e a responsabilidade sobre as áreas comuns, como áreas de lazer, jardins, e todas as outras áreas ali que são de uso comum, elevadores e tudo mais. Outro ponto importante é que os sujeitos de condomínio, eles exercem o direito de propriedade de forma qualitativamente igual, mas quantitativamente
pode haver diferenças com as frações ideais de cada proprietário. Como funciona? No contexto do condomínio, o direito de propriedade ele é qualitativamente igual, porque os proprietários, os condôminos ali, eles possuem deveres e direitos que são similares. Já quantitativamente, é devido nas frações ideais ocorrerem porque cada unidade ela pode ter uma participação diferente na propriedade das áreas comuns, né? Qualitativamente igual, devido a esses direitos e deveres também, e quantitativamente porque essas frações ideais não necessariamente elas precisam ser ali iguais. E também, como está lá no artigo 1314, inclusive a gente citou ali, cada condômino ele tem um direito ao uso exclusivo de sua fração ideal. No entanto, ele deve respeitar o direito dos demais condôminos. Então, pode usufruir ali da sua propriedade, tendo uma posse exclusiva, mas a partir do momento que você está respeitando o direito do outro condômino também. E cada condômino ele é responsável pela conservação da sua fração ideal, bem como também pelo pagamento das despesas relativas às áreas comuns. No entanto, aí tem que se observar também o que está previsto na convenção do condomínio, algumas disposições, o que está prevendo ali. Em regra, os condôminos são responsáveis pelas despesas das áreas comuns, mas tem que se observar esse ponto aí. Outro ponto que é possível a divisão do condomínio, desde que haja um acordo entre os condôminos ou por determinação judicial. Acordo, como o próprio nome já diz, é quando os proprietários, né, que são os condôminos ali, eles entram em um acordo de vontades para realizar a divisão. Tem que ter o acordo de todas as partes ali para realizar essa divisão. E a divisão de forma judicial, como o próprio nome já diz também, já dá essa ideia para a gente, quando os condôminos eles não estão conseguindo entrar em acordo, em conciliação em relação à divisão, e aí nesse momento é necessário uma interferência do judiciário, mas para que isso aconteça, obviamente que o judiciário precisa ser provocado, e isso se dá quando um dos condôminos precisa ajuizar uma ação de divisão de condomínio, e pelas pesquisas, essa ação de divisão de condomínio ela está prevista no CPC. Temos aqui alguns outros pontos que são relevantes, e nós partimos também de um princípio da classificação dos condomínios. O condomínio ele admite algumas classificações, sendo o ponto inicial do estudo, que é o condomínio convencional ou voluntário. Esse condomínio convencional ou voluntário é uma das formas mais antigas e mais conhecidas do condomínio. Ele se dá quando uma ou mais pessoas adquirem uma propriedade, um bem que seja indivisível. E nesse formato, então, dessa propriedade indivisível, acontece a divisão em frações ideais, em frações que podem ser iguais ou podem ser também diferentes. Cada condômino ele tem o direito de exercer a propriedade sobre a sua fração ideal e também sobre o bem compartilhado, de acordo com a proporção ali de sua parcela, pela qual ele tem a posse plena e exclusiva. E temos alguns pontos bem importantes a tratar também sobre o condomínio convencional, que nesse ponto, cada condômino, a gente já falou, mas é importante frisar que cada condômino ele é obrigado, na proporção ali de sua parte, na sua fração ideal, da qual ele é proprietário, a concorrer para as despesas e da conservação e da divisão ali da coisa. E a suportar também o ônus a que ela estiver sujeito. Lógico que isso salvo as disposições que são contrárias, que estão previstas normalmente na convenção. Por aí, já percebemos que qualquer atitude que o condômino ali quiser realizar em relação à sua propriedade, como já foi dito, ele tem a propriedade plena e exclusiva. Ele pode utilizar da sua propriedade para fins que não sejam necessariamente ao de residir, de morar. Ele pode usar para funções atípicas, como comerciais, prestações de serviço e essas outras funções que sejam atípicas ao de residir. No entanto, tem que se observar bem ali o que está previsto na convenção. Sempre vai estar lá previsto na convenção, e a convenção ela não pode estar também contrária à legislação.
no caso ao Código Civil, porque se ela está contrária, ela já se torna aí inválida. E outro fato é que não cabe a reintegração de posse por um dos condôminos em face dos demais. E se não houver o consenso dos demais condôminos também, nenhum deles pode alterar a destinação da coisa comum, do usufruto, né, do gozo a uma pessoa alheia, a um estranho. E um último ponto que é importante destacar é que, além de todos esses, o condomínio convencional ele possui algumas regras específicas quanto à sua administração. No entanto, quanto à administração, nós falaremos mais adiante. Não cabe agora, nesse momento, desses pontos. Igual, como a Ju estava falando, existem classificações do condomínio, e agora eu vou falar sobre o condomínio necessário ou legal. Como o próprio nome já diz, o condomínio necessário ou legal é aquele decorrente de lei. Ele decorre de uma determinação legal, por isso o nome, e ele é necessário para estabelecer a paz social. Um exemplo que é mais utilizado para a gente entender melhor o condomínio necessário é o direito de vizinhança, que a gente inclusive já estudou. O direito, e aí isso em relação a cercas vivas, enfim. Inclusive nessa imagem, por exemplo, ali a gente vê, por exemplo, essa cerca viva. Nessa cerca viva, enfim, pode ser um muro, que seja, existe uma relação condominial entre os vizinhos. Eles são condôminos entre si, e ali, em relação àquela cerca, se for necessário que aconteça alguma coisa, uma alteração, ali será necessário que haja a concordância, a anuência dos dois confrontantes. Isso, inclusive, a gente já estudou há algumas aulas atrás, e está previsto na legislação, no artigo 1297 e 1298, sobre isso. Por isso o nome é condomínio legal, porque já está previsto. Então, ali, como eu estava falando, precisa ter a anuência dos dois confrontantes para que ali haja para que seja feito. E se houver despesas, por exemplo, ali os dois deverão arcar com as despesas, enfim, divididos entre si. Tudo isso é decorrente do condomínio necessário ou legal. Outro exemplo também que a gente pode citar, que eu até coloquei aqui, é em relação a mata-burros em fazendas. Se tiver na divisa de terras, e também é responsabilidade dos dois confrontantes, da mesma forma como as cercas vivas. Outra classificação é o condomínio incidente ou eventual. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque nessa parte geral, não necessariamente o condomínio ele é referente a um prédio, a um edifício, mas ele pode ser um condomínio sobre uma coisa em si mesmo. E nesse incidente ou eventual, um exemplo que a gente, o conceito dele, na verdade, é que ele decorre de uma vontade, que eu até coloquei como uma hipótese, na verdade, por motivos alheios à vontade dos indivíduos. Que, por exemplo, quando acontece a morte de alguém, é feita a junção desses bens, né, uma busca dos bens do falecido, e aí a gente faz o espólio. Até ocorrer a partilha dos bens, esse espólio vai ter uma relação condominial ali. E aí a gente até vai discutir sobre a administração desse espólio, e vai haver ali a presença de um inventariante que meio que funciona como um administrador. Tudo isso é uma relação condominial, não necessariamente, como eu já falei, é um bem em si, um imóvel. E aí, então, também está previsto no Código Civil. E aí, então, a gente partindo para a administração do condomínio, é necessário a gente falar que o condomínio, ele precisa que haja a presença de um administrador. E esse administrador, ele pode decorrer da vontade ou não dos condôminos. Por que eu digo ou não? Quando ele é decorrente da vontade dos condôminos, é porque os condôminos, eles ali, de alguma forma, escolheram alguém para representá-los. Por exemplo, como a gente estava falando do inventário, um inventariante, muitas vezes, se não for o cônjuge do falecido,
os herdeiros, ele escolhe uma pessoa. E aí, então, ali houve uma anuência de todos. Só que quando uma pessoa ela exerce aquela administração tacitamente, não foi necessário uma anuência. E aí ele presume-se que ele é o administrador do condomínio. Em relação às deliberações, o administrador, ele não toma decisões em si, ele meio que vai responder sobre o que os condôminos decidirem, mas essas deliberações elas serão decididas por maioria absoluta. E maioria absoluta não em relação aos condôminos, mas sim em relação ao valor dos quinhões de cada indivíduo. Então, por exemplo, vamos supor que tenha lá uma relação condominial entre 7 indivíduos. E 2 deles já têm o equivalente a 49% das cotas, enfim. Ali eles só precisam de mais um pouquinho mais uma cota para conferir os 51% que valeria a maioria absoluta. Então, dessa forma, vai acontecer as deliberações na administração do condomínio. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a prática, um pouco do que a Raquel falou e também um pouco daqueles conceitos básicos que a Juliana citou. Esse primeiro caso aqui é um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e seus territórios, que deu conhecimento e provimento a uma apelação civil. Aqui a gente está falando de uma ação de cobrança de aluguel, ou também conhecida como ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Nesse caso aqui, qual é o cenário que se tem? Quando tem 2 coproprietários, o proprietário 1 e o proprietário 2, desse bem em comum, quando um deles está fazendo o uso exclusivo e impedindo o proprietário 2 de estar ali utilizando, de estar recebendo os possíveis frutos daquele bem, ele pode entrar com uma ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Porque quando o artigo 1314 do Código Civil diz que quando esse proprietário número 2 está impedido de fazer o uso exclusivo, ou de fazer o uso compartilhado com o proprietário 1, ele pode justamente entrar com esse direito a uma indenização, já que ele não pode estar residindo, ele não pode estar alugando, né, pelo proprietário não estar residindo ali naquele local, naquele apartamento, naquela casa, que no caso é uma casa, o proprietário 2 pode entrar com essa ação justamente para haver uma perícia judicial, no qual o perito, né, o oficial de justiça, vai lá naquele local, vai lá naquele imóvel, faz uma perícia, vê qual que é o valor locatício ali correspondente, e aí vai ser determinado 50% desse valor do imóvel. E esse caso aqui, entrando necessariamente específico aos fatos, o apelante se chama Jean, para a gente entender a historinha. O pai dele tinha uma relação de união estável com uma pessoa, e aí esse pai dele com essa pessoa separaram, houve ali um acordo verbal de que um certo imóvel, a casa, ficaria 50% para o pai, Jean, e 50% para a pessoa que mantinha a união estável, e aí houve a separação dos dois, e depois da separação, infelizmente, veio a óbito do pai do Jean, e aí ele tornou-se, né, como a gente estuda em direito às sucessões, a transmissão ao direito sucessório de forma imediata, logo após a morte. Então ele se tornou o único herdeiro, e aí quando ele foi usufruir desse bem, né, ele ficou impedido justamente pela sua tia, a tia dele aqui é a parte contrária, porque na época dos fatos, a pessoa que mantinha relação de união estável com o pai do Jean achou por bem alienar metade do que cabia essa casa, 50%, para a própria cunhada, a tia de Jean. E aí, nesse caso, ele ajuizou, né, uma ação de cobrança de aluguéis. Em sede de primeiro grau, ele perdeu, ficou improcedente os pedidos, e aí, quando ele entrou com recurso, né, resignado, ele entrou com recurso de apelação, e em sede de segundo grau, ele acabou vencendo. E aqui, pedi licença, trouxe um pouco um pedaço da fundamentação da desembargadora relatora,
na qual ela vai citar tanto o artigo 1319, que vai falar que cada condomínio, né, responde aos outros pelos frutos que recebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, aqui no caso é os 50% do aluguel, né, vai depender do imóvel, do valor do mercado, enfim. E o artigo 1326, que vai falar que esses frutos, ou seja, esse valor pecuniário ali do aluguel, 1.000, 2.000, 3.000, tem que ser de forma proporcional, ou seja, então se o aluguel daquele imóvel valeria R$2.000 de acordo com o mercado, cabe ao Jean R$1.000 como uma indenização pela a tia dele estar usando esse imóvel de forma exclusiva. Aqui um outro julgado, também é um acórdão, só que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, também vai nessa mesma linha de um condomínio eventual, né, quando está envolvendo o direito sucessório. Aqui a diferença é que tinha mais herdeiros, tinha um herdeiro e outras duas herdeiras, e essas duas herdeiras estavam usando exclusivamente um bem, no caso que é um sítio, montou a empresa, elas eram sócias, e aí deixou aquele herdeiro, que ficou excluído, de fora, e não pagando nem os aluguéis, e nem deixando ele também utilizar dos frutos ou também dos danos. Enfim, ocupar também, né, de forma compartilhada. E aí é a mesma situação da primeira, ele entrou no juiz de primeiro piso, né, primeiro grau, foi em procedentes pedidos, e aí em segundo grau, aqui já é o desembargador relator, em seu entendimento, disse que ele teria sim direito à proporção desses aluguéis, fez ali a perícia e aí foi condenado essas duas réis, as sócias, a pagar justamente essa indenização ao herdeiro. E aí, novamente, ele vai citar, né, no artigo, no julgado número 1, esse julgado número 2 também vai falar sobre o artigo 1315, 1319, que vai falar dos frutos, né, que aqui é o aluguel, e 1326, que vai falar que esses frutos devem ser proporcionais, né, de modo igualitário, de acordo com a contraparte. Né? Se ele tem direito a 30% daquele imóvel, se ele tem direito a 50%, 70%, então ele vai depender do que está estabelecido. E por fim, mais um julgado aqui, esse é o último, a gente pode ver que é bem recente, né, esse de agosto, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, e diferentemente do primeiro e do segundo, o primeiro foi uma ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, o segundo da mesma forma, esse terceiro é uma ação diferente, é uma ação de extinção de condomínio. Então, contar uma breve historinha aqui. Tinha um casal, esse casal veio a se separar, e aí teve a partilha de bens, essa partilha de bens transitou em julgado, e aí um desses móveis, a ex-esposa, aqui no caso, ajuizou essa ação de extinção de condomínio, no qual o marido estava residindo. Em primeiro grau, foi concedido, ao contrário dos outros, né, foi procedente pedido, o marido irresignado entrou com o recurso de apelação, foi denegado, não foi provido aqui esse recurso, justamente porque aqui também a desembargadora relatora achou por bem e o entendimento, né, da legislação que, de acordo com o artigo 1314, que vai falar que quando você tem um bem de caráter indivisível, você tem que respeitar os direitos desse bem. E, principalmente, o artigo 1322 e o 1320. O 1320 vai falar que é direito do condômino em requerer essa divisão da coisa comum a qualquer tempo, é lícito ele requerer, ou seja, se tem dois coproprietários ali em um bem comum, uma casa, se um deles, por bem, requerer essa divisão, é lícito ele ajuizar, né, por via judicial, e o artigo 1322, que também vai dizer a respeito da alienação. Como já a partilha de bem já foi transitada em julgado e os dois não eram mais um casal, ela entrou com esse pedido de extinção de condomínio e também com a alienação, justamente para fazer essa venda via leilão, alienação judicial, e aí fazer a divisão, né, a posteriori com essa venda de 50% para cada um, e também ressalvado o direito de preferência, né? A gente estuda um direito sucessório que, se esse bem quando esse bem for efetivamente vendido, ele tem o direito de preferência, o marido, de ser o comprador, né? Aqui estão nossas referências
se as colegas tiverem algo para acrescentar. Se não, em nome do grupo eu encerro aqui e agradeço a atenção de todos.